pelo alerta, me perdoa, mas eu agradeço de todo o coração aí, porque esse é o 28º mês, cara, que você contribui com a inscrição, cara. Mano, cara, mais de 2 anos, né? Renovando aí o Subscriber, e eu tô muito feliz por isso. É verdade, cara. Valeu aí de todo o coração. Agradeço de verdade por você ter chegado na live. Por quê? Né? Porque é uma live. Essa liveitura é uma live diferenciada, né? Você sabe que é uma live diferenciada. E geralmente acaba tendo a cair um pouco, né, a visualização, né? A gente tem que ser sincero, porque a gente sai de um tema, sai de um estilo de live para outro, né? Mas eu creio que essas lives diferenciadas, assim, vai acabar dando muito, muito bom, né? E eu vou estar lendo o segundo capítulo do livro Verdadeiro Evangelho, do irmão Paul Washer. Eu quero, assim, eu sei que muitos de vocês que vão entrar na live, né? Muitos, né? Que vão entrar para assistir, para acompanhar essa leitura e tal, né? E para acompanhar o peso espiritual e a mensagem que ela tem. Eu sei que vocês não vão conhecer de movimentos que existem no meio do cristianismo, né? No meio cristão evangélico. Mas aqui, o verdadeiro foco dessa live, dessa leitura, não é o movimento cristianismo, né? Não é o movimento cristão. Não é o fato de ser uma leitura evangélica ou não, ou de ser católica ou não. O importante não é isso. O importante é a mensagem espiritual e eu vou compartilhar com vocês o que o Espírito Santo de Deus tem falado em meu coração referente a essa leitura, o que ele tem me ensinado, né? O quanto mudou minha vida, tá? Independente de movimentos, movimento cristão, tá bom? Então eu quero que vocês esqueçam por um momento o título do livro, né? Que é o Verdadeiro Evangelho. E quero que vocês esqueçam por um momento também o escritor, né? Que é o irmão Paul Washer. Se foque na mensagem espiritual, se foquem no conteúdo do livro e o que Deus vai falar dentro dos seus corações, tá bom? Porque nada disso é sobre religião, né? Mas é sobre o amor de Cristo, é sobre Deus, né? E é isso, beleza? Compartilhem essa live, né? Se sentirem no coração para compartilharem, né? Deixa eu ver se o meu webcam tá bem aqui. Não tá alto não, né, o Caio? O som da música tá alto, tá sobressaindo. Tipo assim, minha voz tá sobressaindo, como que tá? Me fala aí se tá muito alto, se tá muito baixo. Me ajuda aí, mano. Eu vou dar uma esperada, né? A gente vai batendo um papo, né? Porque ainda há tempo. Deixa eu ver aqui.
Kai, tá aí? Kai, você tá de serviço hoje? Tá de serviço, tá ajudando lá? Tá bom. Tá certo, tá certo. É. O. Eu vou ver se chega mais algum pessoal aí, né? Eu não sei se a. Ah, sim, sim, claro. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Obrigado de verdade. Claro. Eu sei, você sempre faz isso. Você sempre tá aí. Obrigado. Obrigado, eu agradeço de coração. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo. É... Vamos. Vamos ver aí, né? Vamos lá. O tema. O tema do. Esse capítulo 2 do livro é um tema que assusta, né? É um tema que assusta bastante, né? E vai assim. Vai bastante assim contra, né? O que a gente tem ouvido por, por tempos aí, tempos, né? O título é assim, capítulo 2. Deus odeia o pecado e o pecador, né? O título do capítulo 2 é um tema bem forte, bem pesado, né? Para aqueles que não entendem, né? Mas a live serve para isso e a leitura também serve para isso, para a gente aprender, né? E a gente vai aprender com esse capítulo 2 o porquê Deus odeia o pecado e também o pecador, né? Vou me hidratar aqui, bem pensado, começou a secar mesmo, Caio. Eu espero que minha voz esteja sobressaindo, né? Do volume aí da musiquinha de fundo, né? Então vamos lá. Vou começar a leitura. Capítulo 2, né? Deus odeia o pecado e o pecador. E vamos saber por quê, né? Vamos lá. Infelizmente, nós somos muito influenciados pelos pregadores de televisão. Várias vezes eu tenho ouvido esses evangelistas se levantarem no púlpito dizendo: a primeira coisa de que todos vocês precisam saber é que Deus não é um Deus irado. Todos devem conhecer aquela famosa frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sei que isso será bastante ofensivo para muitos de vocês, mas eu quero dizer que tudo isso não é outra coisa senão o mais completo absurdo. Vamos olhar para alguns textos que nos mostram o ódio de Deus sendo manifesto contra as obras más dos homens e também contra aqueles que cometem tais obras. É como eu falei, o tema é um tema muito forte, é um tema pesado, né? Tanto para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem. É por isso que eu expliquei no começo da live referente aos movimentos cristãos, né? E eu pedi para aqueles que têm o conhecimento, né, não dar assim importância demais para o nome do livro e para o irmão que escreveu o livro, mas de fato dar a importância devida para a mensagem espiritual
que é passada e como o Espírito de Deus, o amor de Cristo, né, vai falar dentro do seu coração. Entendeu? Então vamos lá. Está aí escrito: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Isso. Em outra tradução, ele é descrito como um Deus que está irado todos os dias. Entenda, Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazê-lo politicamente correto, ou para que as pessoas gostem dele. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado, e você tem que se prostrar de joelhos e louvá-lo pelo que ele é. E ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia. É o que o escritor diz aqui. Então alguém diz: sim, irmão Paul, você está certíssimo. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Bem, de fato, essa frase parece boa estampada em uma camisa cristã, mas ela não é bíblica. A Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. Sim, é verdade que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, em Romanos 1, versículo 18. Mas não só contra ela. Basta olhar para o Salmo 5 por um momento e você verá isso de modo claro. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Verso 5. Em outras traduções está: tu odeias todos os que praticam o mal. Está escrito aqui que Deus odeia o pecado, ou que Deus odeia o pecador. Você pode dizer: irmão Paul, mas e quanto à passagem em Jó 3, versículo 16? Lá está escrito que Deus amou o mundo, Sim, isso é bíblico. Mas o Salmo 5 também o é. Deus é um Deus misericordioso e amoroso. Contudo, nós precisamos entender todo o conselho de Deus. Em Atos 20, versículo 27, e não apenas os pontos de que mais gostamos. Deus, de fato, é amor, mas esse Deus amoroso também odeia. Deus é misericordioso, mas ele está irado. Nós não podemos considerar somente um lado da moeda, ou apenas uma parte da história. E esse é o problema dos nossos dias. Certa noite, eu preguei um sermão inteiro sobre a santidade de Deus. Após o culto, 3 homens vieram a mim dizendo: nós temos um problema com você. Por que você pregou um sermão inteiro sobre a santidade de Deus e não mencionou o amor de Deus sequer uma vez? Então, eu lhes respondi: bem, senhores, na noite passada eu preguei um sermão inteiro sobre o amor de Deus e sequer mencionei a santidade de Deus. Contudo, nenhum de vocês teve algum problema com isso. Você vê a questão? Estamos sempre considerando apenas um lado da história. Quando as Escrituras nos dizem que nós precisamos do pleno conselho de Deus. Alguns capítulos adiante, eu falarei sobre o amor de Deus, e é possível que eu o faça de uma maneira pouco usual. Porém, para que você aprecie o amor de Deus, você precisa entender algo. O amor de Deus é exaltado da mesma maneira como as estrelas são exaltadas pela escuridão do céu.
Se você estiver lendo este livro antes do anoitecer, responda-me uma pergunta: para onde foram as estrelas? Por acaso alguém as colocou num cesto e as levou embora? Porque quando você olha para cima, você não as pode ver. É porque há muita luz. Você não pode desfrutar da sua beleza. Você não pode nem ao menos vê-las. Tão somente porque o dia está iluminado demais. Da mesma maneira, você não pode ver as estrelas da graça de Deus, né? Aqui a palavra estrelas está entre aspas. Você não pode ver as estrelas da graça de Deus e do seu amor quando você está com muita luz. As Escrituras testificam que, se crermos que somos um pouco pecadores, pouco amaremos a Deus. Se percebermos, porém, que nosso pecado é imenso, nosso amor será cada vez maior. Está em Lucas 7, versículo 47. Quando esses pregadores dizem-lhe que os homens são bons, inocentes ou não tão maus assim, eles estão impedindo-o de ver ao Senhor. A única maneira de realmente apreciar o amor de Deus e a graça de Deus é vendo a profunda escuridão do homem. E quando você vê a profunda escuridão do seu próprio coração, então você se dá conta de que Deus se moveu por amor a você e isso o faz cair de joelhos com imensa admiração e você o adora. Eu tenho um objetivo em toda essa, entre aspas, loucura de falar sobre a ira de Deus. Eu quero cavar um buraco e enterrar você no fundo. Eu preciso mostrar-lhe quão escura é a sua noite e quão sem esperança é a sua situação, para que quando eu começar a falar de Jesus, você fique cheio de admiração. Saiba que o único motivo pelo qual você não ama a Deus como Ele merece é porque você não entendeu quanto perdão foi derramado sobre você. Espera aí que eu vou beber uma água. Do mesmo modo, você não percebe o quanto foi perdoado porque ainda não teve coragem de perceber quão profunda é a cova na qual todos nós estamos enterrados. Quanto mais vemos o nosso pecado, mais nos vemos o quanto Deus merece ser amado. Às vezes, eu pego um molho de chaves e o chacoalho perante uma congregação dizendo: o som dessas chaves lhes traz alguma alegria? Todos dizem: não. E eu lhes respondo: é claro que não, porque vocês não estão trancafiados em uma masmorra. Se vocês estivessem presos em uma masmorra, o som das chaves lhes traria muita alegria. Seu coração pularia de esperança. Pregadores que evitam falar sobre o pecado são tão éticos e corretos quanto um médico que não fala a seu paciente que ele está morrendo. Afinal, Paulo, aqui está falando do Paulo apóstolo, afirma que esse é o propósito da lei. Ela não foi designada para nos salvar, mas para nos mostrar como somos pecadores ao ponto de fazer com que corramos para Cristo. Isso está em Gálatas 3, versículo 24 a 25.
Pregadores, eu quero que vocês humilhem totalmente o homem. Eu quero que o homem veja quem ele é. Então, quando nós falarmos sobre o amor de Deus demonstrado em enviar o seu único filho, os homens gritarão: como é maravilhoso a graça que um dia me salvou. Há alguns anos, quando eu estava no Peru, alguém me deu uma fita com a música Amazing Grace. Aquilo me deixou muito feliz, já que eu amava aquela canção. Eu acho que vocês devem conhecer a música Amazing Grace, né? Qualquer coisa vocês procuram aí no YouTube. Eu a coloquei no meu toca-fitas e quando a primeira estrofe tocou, na mesma hora eu a tirei e joguei no lixo. Você quer saber por quê? Porque o hino era cantado assim: maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um homem como eu. Vocês sabem que a letra original dizia: pecador como eu, miserável como eu, verme como eu, e não apenas homem. Vejam, a cada geração que passa, o homem parece estar simplesmente ficando melhor. Ora, bons homens não precisam de um salvador. Os miseráveis é que precisam, os necessitados é que precisam, né? Quem de fato, os pecadores é que precisam, que sou eu e você. Quando você retira do homem toda a escuridão que há dentro dele, você retira a glória do evangelho que existe para iluminá-lo. Por que os homens não buscam um salvador? É porque na maioria das vezes, em muitas pregações, o homem é muito legal. Legal tá entre aspas. Ele só precisa ser ajustado aqui e ali, e então terá tudo do que precisa. Ele só precisa de uma coisinha ou outra para tornar sua ótima vida ainda mais perfeita. E Jesus apenas está no topo dessa lista de coisinhas. Assim, ele não precisa entender que todos os homens são necessitados. Assim, ele não precisa entender que todos os homens são nascidos do pecado, miseráveis, sujos e odiadores de Deus, possuidores de um coração negro e morto. Muito da pregação do evangelho de hoje tem pouco poder, porque estamos preocupados em mostrar aos homens como eles podem ser salvos, mas nós esquecemos de mostrar o quanto o homem está perdido. Você já se perguntou por que os homens drogados, as mulheres prostitutas e os jovens assassinos, quando são convertidos, demonstram estar repletos de um zelo especial por Deus? Isso é porque eles não vieram de um clube social ou de alguma denominação religiosa onde todos pretendem ser morais, certinhos e merecedores do amor de Deus. Eles saíram do esgoto, do mais profundo e escuro abismo. E quando ouviram sobre o amor de Deus, seus corações explodiram de volta em amor. A ira é a resposta de Deus contra a impiedade do homem. Você diz, abre aspas, eu não gosto disso, fecha aspas, mas você deveria. Se eu pegasse um jornal e sentasse ao seu lado, olhando para as notícias com um ar de riso e um brilho nos olhos, e dissesse, entre aspas, ei,
Você leu isso? E a notícia tivesse: um pedófilo molestou 6 garotos, sem dar a mínima para aquilo. O que você diria sobre mim? Você diria: seu doente, o que há de errado com você? Você deveria ficar irado ao ler isso. Eu deveria? Mas por que Deus não tem nenhum direito de ficar irado? Ele vê a iniquidade deste mundo todos os dias. Todos os dias. Ele vê a imundícia, os assassinatos, os crimes e tudo mais. E na sua concepção de Deus, ele não tem nenhum direito de estar irado? Eu lhe afirmo que o Senhor está irado. E que ele está tão irado que, no dia em que ele recuar a sua misericórdia e vier julgar este mundo, os grandes capitães desta terra clamarão para que as montanhas se levantem e caiam sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. Aí aqui tem um trecho bíblico. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Apocalipse 6, versículo 14 ao 17. O que você pensaria de um Deus que pudesse olhar para o campo de concentração nazista de Auschwitz e ficar apático? Quem poderia dar um abraço amigo em Hitler? Quem poderia ver os Estados Unidos assassinarem milhares de bebês todos os dias e dizer: está tudo bem, né? Aqui, esse está tudo bem entre aspas. Deus está irado. E se não estivesse, ele seria imoral. Assim como eu seria se lesse uma notícia terrível como aquela e fosse capaz de rir. Se eu fosse neutro sobre violência sexual contra crianças e dissesse: cada um por si, você sabe, somos todos livres, você olharia para mim e me trataria como um tipo doentio de pessoa. Então, quão irado Deus deveria estar? Sim, Deus está irado. Porém, não somente contra os Hitlers do mundo, mas também contra eu e contra você, por todos os seus crimes e ofensas contra ele e contra a sua criação. Tantas pessoas me dizem: eu não acredito nisso. E quando eu digo: olha aqui na Bíblia, elas respondem: não, eu não vou olhar, porque eu simplesmente não acredito nisso. Ora, isso é coerente quando você está em uma universidade conversando com um professor agnóstico. No entanto, se alguém proclama ser cristão e faz a mesma coisa, isso é um problema sério. Eu simplesmente me recuso, está entre aspas. Essa não é uma atitude cristã. Olhe novamente para o Salmo 5, que diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade, no verso 5. Em outra tradução se diz: tu odeias todos os que praticam o mal. Aqui não é dito que o ódio de Deus é direcionado à iniquidade ou ao pecado, mas que a ira do Todo-Poderoso é direcionada ao homem que comete o pecado. Ademais,
O amável e humilde Jesus não disse a mesma coisa? O que todavia, aí aqui tá entre aspas, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está em Jó, capítulo 3, versículo 36. O que você pensa que é a ira de Deus? Ira de Deus, entre aspas. A ira de Deus, em hebraico, vem de uma palavra que literalmente significa o bufar das narinas. Quer saber o que isso significa? Eu entendo, respirar. Eu, tendo sido um garoto criado em fazenda, possuía touros da raça Charolais. Aqui é um relato do escritor, o irmão Paul. Nós tínhamos 2 ou 3 mil touros pesados e perfeitos. E eu me lembro de que nós frequentemente recebíamos esta instrução. Quando você passar pelos lotes e um touro bufar aquele nariz, sua festa acabou. É melhor você correr. Quando a Bíblia fala da ira de Deus como bufar das narinas, fala de uma divindade tão irada que somente com o hálito de sua boca as montanhas derretem. Certa vez, um rapaz me disse, entre aspas, eu permanecerei de pé no dia do julgamento e não vou ficar com medo. Eu só pude responder, não, jovem. Aqui também tem entre aspas. Não, jovem. Você vai derreter diante de Deus como uma minúscula estatueta de cera diante de uma fornalha. Deus vem com ódio contra o mal. Deus vem irado contra o mal. E nós somos pessoas más. Irmãos, nós precisamos ser alertados. Todos os homens precisam saber disso. Deus estende a sua mão todos os dias para pessoas desobedientes e teimosas, mas ao mesmo tempo a sua ira está vindo sobre o mundo. É como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra este mundo e com a outra clamando aos homens que venham ao encontro da salvação. Porém, um dia as duas mãos serão abaixadas. É isso aí. E você não poderá mais ir a Deus. Tampouco a justiça dele hesitará em cair sobre você. É por isso que uma das maiores necessidades em nosso evangelismo é ensinarmos aos homens quem Deus é. O evangelho não começa com o homem, mas com o que Deus realmente é, pois aí é que reside o problema. Se Deus não fosse quem é, então o pecado não seria o problema que é. O pecado é o que é justamente porque Deus não é apenas amor, mas também santidade e justiça. Algumas pessoas dizem, irmão Paul, Deus me salvou. E quando elas me dizem isso, eu amo perguntar-lhes, do que ele salvou você? Ele me salvou do meu pecado, elas respondem. Porém, o escritor diz, porém, isso está errado. Deus não nos salvou apenas dos nossos pecados. Ele nos salvou dele mesmo. Muitos dizem que o céu é o céu porque Deus está lá, e isso é real e verdadeiro. Todavia,
Não podemos assumir o contrário. O inferno é o inferno porque Deus não está lá. Não é isso que as Escrituras ensinam. O inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso. É a sua perfeita justiça revelada contra o homem, por toda a eternidade. A morte e o inferno não são consequências naturais do pecado. Eles são atuações sobrenaturais de Deus contra o homem pecador. Eles são o juízo de Deus. Isso pode parecer uma verdade nova e absurda para alguns, mas tão somente leia os livros antigos e você verá que os velhos pregadores sempre disseram isso. Hoje em dia, não agimos da mesma maneira porque perdemos a glória do Altíssimo de vista. Nós apenas respiramos o desejo de possuir grandes igrejas e isso afasta mensagens que falem da ira. Certa vez, uma senhora veio a mim e disse: "Não, Deus não pode odiar porque Deus é amor." Antes de tudo, eu respondi: nós não devemos buscar inferências filosóficas para a verdade de Deus. Nós temos que ir às Escrituras. E quando a Escritura diz que Deus odeia, é melhor você acreditar. Entretanto, vamos ser filosóficos por um momento. Você diz que Deus é amor, portanto ele não pode odiar. Porém, eu lhe digo que Deus é amor e por isso mesmo ele deve odiar. O ponto é: você ama os judeus? Isso é uma pergunta. Você ama os judeus, então você deve odiar o Holocausto. Claro. Se eu disser: "Ei, você leu sobre o Holocausto?" e você responder: "Sim, mas eu sou bastante neutro nesse assunto." Quero dizer, você sabe, né? Foi ideia do Hitler. Porém, por mim está tudo bem. Eu irei pensar que você é um monstro. Entendeu? Vamos voltar aqui nessa frase. O ponto é: você ama os judeus? Uma pergunta. Então você deve odiar o Holocausto. Claro. Se eu disser: "Ei, você leu sobre o Holocausto?" e você responder: "Sim, mas eu sou bastante neutro nesse assunto." Quero dizer, você sabe, foi uma ideia do Hitler, então por mim está tudo bem. Eu irei pensar que você é um monstro. Você possivelmente iria para a cadeia por um crime de ódio. Se você ama os judeus, você deve odiar o Holocausto. Você ama crianças. E quantos de vocês já disseram: "Eu odeio o aborto"? Com a própria boca. Uma pergunta. Ora, então você tem o direito de odiar, por causa do grande amor que está em seu coração. O que dizer de Deus? Você acha estranho que Deus odeie porque Ele ama? Uma pergunta. Entenda, Deus ama tudo o que é lindo, amável e excelente. Em outras palavras, Deus ama tudo o que é semelhante a Ele. É daí que vem o problema. Nós achamos que temos o direito de amar tudo o que escolhemos amar, mas nós pensamos que Deus deve amar tudo o que nós amamos. Deus ama tudo o que é semelhante a Ele, por causa de sua absoluta perfeição. E Ele vem com ira contra tudo aquilo que contradiz a sua natureza e vontade. E estes somos nós. Cada pessoa que já andou na face da terra tem quebrado cada lei que Deus criou. Se você não entende isso, você não entende o cristianismo.
Agora vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3 é completamente justos. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Pessoal, entendam toda a mensagem espiritual que o livro quer passar. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionado. Tem coisas que é falado aqui que realmente é forte. Mas quando você lê todo o livro e você se permite que Deus venha de fato te ensinar sobre aquilo que você absorveu da leitura e deixa o Espírito de Deus falar com você, ministrar no seu coração coisas, você entende o que o livro quer dizer, né? A gente estudando, né? A gente analisando o livro assim por partes, é impressionante, né? É forte, confronta a gente, né? Confronta mesmo, bastante, né? Vem como um soco no estômago, mas ao final dele você entende muita coisa, né? Esse livro ele abriu muito a minha visão espiritual para as coisas de Deus, né? Eu acredito no amor de Cristo, né? Eu acredito que Jesus ele veio para nos salvar. Eu acredito que ele é nosso. Eu acredito que ele vive, que ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. Eu acredito que só o amor é capaz de mover todas as coisas, né? E creio também que sem amor nada valeria. Eu creio na graça e eu creio na misericórdia de Jesus, né? E eu creio nas manifestações do Espírito Santo ainda nos tempos de hoje, né? Acredito nos dons espirituais e eu acredito nos milagres que não se cessaram. Então, eu peço que vocês venham de fato, analisar, acompanhar toda a leitura, né? E quando você tiver um tempo, escute a leitura da introdução e o capítulo 1 para você acompanhar toda a leitura. E abra seu coração. Se você é uma pessoa que você fala com Deus, que você é de oração, então ore. Pede sabedoria e discernimento. Fala com Deus, né? Fale com Deus. Se você reze a Deus, né? Mas fale com Ele de alguma forma. Peça que Ele venha te ensinar e te direcionar a absorver o que é necessário ser absorvido. Permita que Deus venha tocar no seu coração e derrubar as muralhas da religiosidade, dos sofismas, né? Permita que Ele faça isso. Permita que Ele entre no seu coração e Ele venha te ensinar. A gente tem um espaço no nosso coração, um espaço, um vazio, que nada consegue preencher esse vazio. É um vazio que ele é reservado, um espacinho aí no seu coração que ele é reservado só para Deus, só para Cristo. E
E quando ele entra neste lugar que é só dele, ele muda completamente sua vida e sua forma de ver as coisas e sua forma de agir, sua forma de falar. Ele muda por completo. E ele de fato faz por nós infinitamente mais do que aquilo que sonhamos, do que aquilo que pensamos ou do que aquilo que queremos. Ele faz infinitamente mais. E ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E ele nos leva além. E ter Cristo no nosso coração é uma certeza tão grande. E você pode perguntar assim... Você pode perguntar, Periel, mas qual que é a sensação de ter Cristo assim, fazendo parte da sua vida, habitando dentro do seu coração? É uma certeza linda de que você vai sair. Sabe que é você andar sem medo, sabe? Eu vou pro trabalho, eu volto pra casa e eu sei que eu tô seguro, eu sei que eu não tô só. É saber que quando eu tô no meu horário de janta no serviço e eu fecho meus olhos, ele conversa comigo. É como se eu sentasse ali com um amigo, né? Porque eu creio que também é um dos títulos de Cristo, um amigo leal, um amigo fiel e verdadeiro, né? Com amor incondicional. Então é como sentar com um amigo e falar, olha, boa noite, mestre. Eu tenho passado por isso e por isso. Me ajuda. E você começar a escutar uma voz dentro de você, te dando uma direção que você sabe que vai ser o melhor e é correta. E isso é referente a todos os problemas. Referente à vida sentimental, referente à vida familiar, referente à vida profissional, referente à vida mesmo espiritual, referente a qualquer tema. Isso é ter Deus, é ter Jesus habitando dentro de você, esse amigo, esse mestre, né? Esse Salvador, esse Redentor que é Cristo Jesus. E é isso. Então, permita, né? Na palavra de Deus diz, na Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta, mas ele não é um invasor. Ele está à porta e bate. Ele precisa de legalidade para trabalhar na sua vida. Ele precisa de legalidade para mudar de forma sobrenatural, imensurável, extraordinariamente o seu quadro de vida, né? Algumas pessoas que me conhecem, elas podem até dizer assim, Periel, a sua vida não mudou muito. Eu não vejo nada demais, né? Sua vida não mudou muito. Mas eu quero compartilhar com vocês que mudou sim. Mudou meu comportamento, mudou a minha forma de ver as coisas, né? Hoje eu sou um cara muito mais tranquilo do que eu era, né? Me deu tranquilidade, me deu paz, né? Eu já conhecia, né, Jesus. Conheci Jesus com 17 anos, só que eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje,
depois de ter de fato um encontro com Ele, né? E é isso. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos lá. Capítulo 3. Completamente justos. Já observamos em nosso texto principal que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Agora, falando acerca daqueles que são verdadeiramente convertidos, regenerados pelo Espírito Santo e crentes em Jesus Cristo para a salvação, o texto diz, sendo justificados. Romanos 3, versículo 24. O que isso significa? Ser justificado não significa apenas que Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado, mesmo que isso rime. Ser justificado também não significa que, no momento em que você creu em Jesus, Deus fez de você uma pessoa perfeitamente justa. Pois, se esse fosse o caso, você não mais pecaria de novo. Ser justificado significa que, no momento em que o pecador olha para Jesus com fé salvífica, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Vamos lá. Na verdade, entre aspas, justificação é um termo forense, retirado do campo do direito. Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que Jesus é o nosso advogado fiel. Agora, como isso funciona? O texto nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça, o favor imerecido. Desculpa, pessoal. Paulo está sendo redundante ao falar que somos justificados gratuitamente pela graça, a fim de nos mostrar que a justificação é um presente. Do mesmo modo que foi dito a respeito do Messias, que eles o odiaram, entre aspas, sem motivo. Está em Salmos 35, 19 e o 64, versículo 4. Quer dizer, 35, versículo 19 e 69, versículo 4. Acaso alguma vez Jesus deu qualquer razão para que alguém o odiasse? Nunca. Jesus jamais deu a menor sugestão de uma causa para alguém odiá-lo. Eles o odiaram sem qualquer causa, sem motivo. E essa é a mesma expressão usada aqui para falar da nossa justificação diante de Deus. O cristão é justificado sem motivo algum. Isso significa que você não deu a Deus absolutamente qualquer motivo para ele declará-lo justo. Eu não sei por que Deus me salvou. Aqui está entre aspas. Cantam alguns. Eu posso lhe dizer isso. Não foi por causa de você, mas apesar de você. Que mérito Deus viu em mim? Absolutamente nenhum. Paulo nos mostra que ele nos declarou justos, embora não dessemos motivo algum para que ele assim fizesse. Ele nos justifica sem motivo, por sua graça. Se você olhar para a maioria das religiões, talvez com exceção de algumas religiões orientais místicas,
Todas elas buscam responder apenas uma questão: como um homem pode ser justo diante de Deus? É uma pergunta entre aspas. Se você for a uma tribo pagã na África, ou na América do Sul, ou nos Estados Unidos, todas fazem sacrifício de sangue, quer seja para árvores, deuses ou demônios, ao redor do mundo inteiro, ao longo da história. Os homens convivem com essa realidade de que eles estão errados com Deus e de que precisam fazer algo a respeito, independentemente do Deus no qual eles acreditam. Eles têm essa tormenta em sua consciência. Eles sabem que algo está errado. Isso nos demonstra que o primeiro capítulo de Romanos é real. Aí ele cita esse capítulo de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, versículo 18 ao 22. Todos os homens sabem acerca do único Deus verdadeiro e de sua vontade, o suficiente para entenderem que quebraram a sua lei, o suficiente para entenderem que Deus está contra eles e eles contra Deus. Agora, imagine que um entrevistador faz um programa com 3 homens das 3 principais religiões do mundo. O repórter se achega ao judeu ortodoxo e diz: aqui ele está dando um exemplo, tá, pessoal? Senhor, se você morresse agora, para onde iria? Aí o judeu ortodoxo diz: bem, eu deveria ir ao paraíso, porque eu amo a lei do Senhor, sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei e amo a justiça. Nela me alimento de dia e de noite. O repórter responde: ok, eu entendi. E passa para o muçulmano: se você morresse agora mesmo, para onde iria? E ele diria: eu deveria ir ao paraíso. O islâmico responde: porque eu amo o Alcorão, fiz todas as peregrinações, fiz as orações diárias, dei esmola aos pobres e por isso eu sou um homem justo. Né? Lembrando que essa parte aqui do livro está dando um exemplo. O repórter diz: ok, eu entendi. Então ele se dirige ao cristão, o verdadeiro cristão, e diz: Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde iria? E ele responde: eu deveria ir para o céu, porque, bem, eu nasci em pecado e em pecado minha mãe me concebeu, eu quebrei cada lei já dada por Deus, fui achado completamente injusto, sem mérito ou valor, de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento. 3 pontinhos aqui, né? O repórter o interrompe e diz: pare. Eu entendo os outros caras. Eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para o céu. Deus deve a eles. Deus está em dívida com eles. Já que eles se provaram dignos, Deus deve dar a eles o céu.
No entanto, eu não entendo você. Você me conta com alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá. Como então você vai para o céu? O cristão sorri e diz: porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, o meu Salvador. É isso aí. E continuaremos. Responda-me, qual desses três dá glória a Deus e quais deles apenas dão glória ao homem? Veja, isso não é sobre nós, sobre nossa moralidade ou sobre nossa bondade. Isso é sobre Deus. Um repórter veio a mim certa vez e disse: por que você sempre está falando sobre pecado? Eu disse: porque eu quero que você ame a Deus. Obviamente, ele achou minha resposta estranha e retrucou, perguntando o que eu queria dizer com aquilo. E eu disse: você alguma vez leu a passagem que diz: ela amou mais porque foi mais perdoada? Meu amigo, se o seu amor por Deus é pequeno, isso é porque você não sabe o quanto foi perdoado. E você não sabe o quanto foi perdoado porque jamais lhe contaram o quão pecaminoso você é. Imagine que eu convide Bill Gates para visitar a minha casa, a fim de comermos juntos um prato de cereais. Ele não vai ficar beijando minhas mãos, nem vai se ajoelhar chorando de gratidão. Porém, em muitos lugares onde eu servi ao redor do mundo, aqui o escritor está relatando uma experiência dele, tá, meus anjos? Porém, em muitos lugares onde eu servi ao redor do mundo, se eu desse a algum um prato de cereais, ele iria se prostrar diante de mim e beijar minhas mãos, porque ele estava faminto e necessitado. Nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando reconhecemos nossa necessidade e largamos todas essas tolas e banais ideias de valor, mérito e justiça própria. Nosso texto continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça. E como isso acontece? Mediante a redenção. Eu concordo com alguns antigos quando eles afirmam que há certas palavras na Bíblia com as quais precisamos ser bastante cuidadosos ao mencioná-las. Nós dizemos certas coisas rápido demais, sem meditarmos nelas por um momento sequer. Nós temos todas essas canções extravagantes hoje em dia, todos esses uhul, yeah, uou, toda essa cantoria que está acontecendo com esses refrões que dizem algo como yeah, Jesus morreu por mim. Ora, se você viesse a mim quando eu houvesse acabado de perder meu filho e dissesse, seu menino morreu, eu só olharia para você como quem diz, que tipo de monstro é você? Você sabe o que está dizendo? Jesus morreu. Não deveria haver um curvar da cabeça e um tremer dos lábios quando dissemos isso? Ou um pensamento de honra ao Pai, ou qual entregou seu filho? Você acha que mesmo que podemos apenas cantar essas canções gospel, bagunçar, gritar e fazer todas essas coisas tendo em vista que ele morreu, o Pai deu seu filho? Quando você diz coisas como Jesus morreu, você não deveria parar um momento ou algo assim? O que o escritor está querendo dizer aqui é que muitas das vezes
nós não damos a reverência necessária à morte de Cristo Jesus. Mas o que acontece na maioria das vezes, né, quando a pessoa é um verdadeiro cristão, ela tem a reverência e a gratidão desse favor imerecido, da graça de fato e da misericórdia do Senhor Jesus. E aquilo, como sabemos que só Ele seria capaz de tomar do cálice, né, do cálice da ira de Deus e carregar, né, o pecado de todo mundo, né, de toda a humanidade. Logo depois da reverência, a gente fica feliz porque Jesus Cristo é o Cordeiro que venceu. Ele foi o sacrifício vivo, né? E hoje ele vive para sempre, e a gente se alegra em saber que só ele era capaz disso. Só ele teria o poder disso que aconteceu. E que nos trouxe a salvação, né? Literalmente, o sacrifício que nos trouxe a paz, o sacrifício que nos salvou, né? Então, é isso que ele tá falando aqui. É por isso que eu falei no começo da live. Como que fala? Permita que você venha absorver a mensagem da leitura e permita que o Espírito de Deus, né, te dê sabedoria e discernimento para você absorver da maneira correta. Por isso que eu falei, não dê atenção, peso ao título do livro, não dê peso ao escritor, dê peso para a mensagem que ele está passando. O que de fato o Espírito Santo está te ensinando hoje, que foi como me ensinou, entendeu? Não olhe para os movimentos cristãos que tem por aí, não olhe para a mensagem espiritual, entende? Olhe para o que de fato Deus, Jesus, Espírito Santo está falando dentro do seu coração. Como ele está abrindo a sua mente, a sua visão espiritual para as coisas, como ele está ministrando em teu coração, entende? Porque Jesus é exatamente isso. Ele é a verdade, entende? E a verdade, ela não acrescenta dores, ela não causa dúvida. Simplesmente, eu li esse livrinho aqui, ele tem um pouquinho mais de 100 páginas, eu li ele por 3 vezes já. E toda vez que eu leio, a mensagem espiritual que é reavivada em mim, que queima em mim, é exatamente o amor de Cristo e como eu sou grato por ele, né? Então, sim, mas aí vocês podem falar, pô, Periel, você... Mas assim, o livro tá acabando com a gente, né? O livro tá falando que a gente é pecador. Realmente, a gente é pecador, irmão. A gente é pecador, né? A gente peca aí de dia e de noite, peca na nossa mente, muitas das vezes peca no coração, a gente muitas das vezes peca quando a gente não consegue, né, liberar um perdão, né? Então, mas Cristo, ele tá sempre de braços abertos pra gente. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi o quão pecador eu sou, minha oração mudou, né? Então hoje em dia eu vou e eu ajoelho, né, ali do lado da minha cama,
e eu começo a falar com Deus e eu falo, Senhor, né? Primeiro eu sempre dou um bom dia para Jesus. Bom dia, mestre. É um prazer conversar contigo, é um prazer poder falar dos meus problemas, aquilo que me aflige. É um prazer, Senhor, apresentar perante a tua face os meus inscritos, os meus seguidores. É um prazer, Senhor, estar na tua presença, sentir a tua presença, o teu amor. E eu falo com Deus, eu falo, Senhor, obrigado porque a tua graça e a tua misericórdia que duram para sempre é o que me basta. E eu apresento, como eu já falei com Deus sobre o Jim, né? Falei, Senhor, tem um seguidor meu que tu conheces, né? É o Jim, né? O nome dele é Vitor, ele não tem conseguido dormir. Senhor, derrama sobre ele a sua paz, a tua tranquilidade, a tua luz. Dê uma boa noite de sono para ele, um sono tranquilo, reparador, que ele venha ter lindos sonhos, que ele venha acordar e acordar de fato diferente. E eu peço para Deus tocar em cada um dos meus seguidores, familiares, amigos, para que eles venham ser transformados naquilo que precisa ser transformado, que eles venham evoluir espiritualmente com a graça e a misericórdia de Cristo. Então mudou totalmente a minha forma de orar e de ver as coisas, de falar com Deus, né? Então vamos lá. E aí ele cobra essa reverência, né, o escritor. Aí ele conta aqui um relato, né? Ele continua o livro e diz: meu pai participou da Segunda Guerra Mundial em uma de suas mais horríveis batalhas. Qualquer um pode assistir a um filme sobre a Segunda Guerra Mundial no History Channel e conversar sobre estratégias ou friamente falar sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas meu pai fica apenas calado, olhando, porque todos os amigos dele morreram naquela guerra. Aqui ele está querendo ensinar referente à reverência. Os homens ficam discutindo sobre o Vietnã e falando sobre o que está certo e errado de acordo com os modelos políticos, mas o homem que veio do Vietnã ouve tudo isso e diz: vocês só podem falar desse jeito porque não estavam lá. Como você pode dizer isso com entusiasmo, gritando, como se fosse apenas uma rima em uma canção? Jesus morreu, e ainda que nos refiramos a isso, olha eu falando errado, meu Deus, misericórdia. Ainda que nos refiramos a isso alegremente, pelo que Deus nos entregou em Cristo, devemos fazer com reverência e pesar pelo preço que foi pago. Ele tá, como eu falei para vocês, ele está ensinando a reverência. O texto diz, sendo justificados mediante a redenção. Redimir é o termo usado para comprar um escravo ou cativo, pagando um preço por ele. É exatamente o que Cristo fez por nós. Porém, o preço pago não foi um esvaziar de cofres, nem mesmo consistiu em arrancar as ruas de ouro dos céus para enviá-las ao diabo. Ele deu o sangue de seu Filho unigênito. Eu me lembro de quando o meu primeiro filho nasceu, o pequeno Ian. Aqui é um relato ainda do irmão Paul. Alguns dias depois do seu nascimento, eu dirigia de volta para a fazenda em minha velha picape azul pensando, Jesus morreu. Eu pensava nisso sem parar. Alguns de vocês que são pais entendem isso bem. No momento em que coloquei os olhos naquele menino, eu sabia que poderia lutar contra um exército por ele. Eu morreria 1000 vezes por ele.
Eu jogaria meu corpo na frente de um trem por ele. Eu não podia acreditar. Chegava a ser assustador quanto amor eu tinha por aquele pequeno sem pelo no por aquele pequeno bichinho sem pelo no berço. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. O nascimento do meu primeiro filho fez com que eu ficasse extremamente chocado. Pela primeira vez, com a grandeza de não apenas o filho ter pagado pelo nosso pecado, mas porque o Pai deu seu filho para isso. Ele o deu para morrer. Eu não poderia fazê-lo. Eu não daria meu filho por ninguém. Talvez eu me entregasse por alguém, mas eu não daria o meu filho por pessoa alguma. Não deveríamos nos conscientizar de que existem algumas palavras bíblicas as quais, ao serem pronunciadas, deveriam nos fazer parar por um momento? Não é verdade que as mais preciosas frases podem tornar-se nada mais do que vagos clichês ou jargões sem sentido? Unicamente porque as repetimos várias e várias vezes sem refletir sobre elas? Eu quero dizer, ele morreu. Ele realmente morreu. Era mesmo seu sangue vertido naquele madeiro. E essa é a única razão pela qual a imundície negra de nosso pecado pode ser lavada. Aquele sangue naquele madeiro foi o abatimento do Filho de Deus. Um teólogo disse: "Você deseja saber o quanto Deus o amou? Então apenas olhe para a cruz. Quanto custou? Quão desprezível e obscuro é o seu pecado. Olhe para aquele madeiro e ele lhe dirá tudo. Por meio de quem recebemos a redenção? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez eu estava pregando e um jovem rapaz veio a mim. Após o sermão, todo empolgado, ele disse: "Você está certo, irmão Paul. Jesus é tudo de que precisamos." Eu completei: "Meu jovem, Jesus é tudo o que temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo ou você está nas trevas. Você deve compreender isso. Ou você está em Adão ou em Cristo. Ou você está na morte ou na vida. Ou você está na carne ou no espírito. Ou você está condenado ou liberto. Tudo o que temos é Cristo e nada mais." Há alguns anos eu ministrava no seminário Oral Roberts e encontrei alguns cristãos muito decentes. Algum tempo depois, um deles veio a mim e disse: "Só um momento, vou beber uma água." E ele disse: "Moço, você é um daqueles antigos cara puritanos?" Eu perguntei: "O que faz você pensar assim?" E ele respondeu: "A sua oração, porque você disse algo como: 'Deus, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, e eu sei que além dele eu não tenho parte alguma contigo.'" Nós esquecemos nos dias atuais que tudo é em Cristo e por Cristo. É por isso que Paulo, o apóstolo, fica espantado no livro de Efésios ao falar sobre Jesus. Cristo é tão glorioso para Paulo que ele inicia a falar dele no versículo 3 do primeiro capítulo e nem ao menos sabe onde pôr o ponto final. Ele só consegue encerrar a frase no verso 14. Ele só podia continuar escrevendo,
porque tudo nele, por ele e para ele. É tudo em Cristo, por Cristo e para Cristo. É tudo sobre ele, nada é sobre você ou sobre mim. É por isso que eu amo aquela antiga canção que diz: nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. É Cristo ou nada. É melhor que você goste disso, pois se for 99,99% Cristo e 0,01 você provavelmente vai para o inferno. É Cristo e Cristo somente. O que ele está querendo dizer aqui? Que, meu querido, se você não está em Cristo, se você não está na salvação que vem por intermédio de Cristo, se você não está no amor de Cristo, se você não está na luz, você está nas trevas. E aquele que se coloca neutro já está nas trevas. Porque é questão de escolha. Entendeu? Ou eu estou na luz ou eu estou nas trevas. O meio termo já é das trevas. O fato de você ser neutro. Entende? Pegou a visão? Vocês vão entender também mais pra frente, mais claramente. Vamos lá. E é isso. Chegamos ao capítulo 4, né? Que está escrito aqui. O capítulo 4 é o maior problema das escrituras. Então nessa live ficamos com o capítulo 2 e o capítulo 3. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da leitura. Olha, a Evan estava aí. Obrigado, Evan. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu vou pedir para que, se você não conseguiu ler ou não conseguiu acompanhar, né, o capítulo 1, a introdução e o capítulo 1, assista o vídeo que está no YouTube, né? Não esqueça de curtir, né? Comentar, compartilhar, inscreva-se no canal. Aqui também, se você é novo aqui no canal na Twitch, né? Me segue aí, tá bom? Vai ser um prazer ter você no reino como um dos meus anjos. Vai ser uma bênção. E é como eu falei, lembra, pessoal, não dá importância, não dá peso demais, tá? Entenda, não dá peso demais pro livro, pro título do livro e quem escreveu. Observe a mensagem espiritual que há nele. Todos nós pecamos. Nós nascemos do pecado, né? Somos pecadores. E Cristo, ele é maravilhoso. Eu nunca contei para vocês de fato meu testemunho, só que e agora nem é o momento de contar, mas eu vivi coisas. Eu fui no mais profundo abismo. No mais profundo abismo. Eu passei por coisas que só Jesus podia ter me livrado e ele me livrou, porque hoje eu tô aqui. E esse vazio que há dentro de cada um de nós, que só Cristo pode preencher, é real. Aí você pode me falar, mas Periel, caramba, tem uma igrejinha aqui perto da minha casa e tal, e o povo, ele se veste diferente, né? Eles têm uma visão diferente, nossa, não pode fazer nada, eu não posso arrumar o cabelo, eu não posso vestir uma calça jeans. O que eu tenho a dizer pra você, meus anjos, é que isso tudo é religiosidade, isso tudo são sofismas. Para, esquece. O importante para Deus é o seu coração estar nele. Eu e você somos morada de Cristo. Somos a igreja de Cristo. A igreja não é o templo feito por mãos humanas.
A igreja é eu e você. O templo só é apenas um lugar para você ir escutar a palavra e partilhar da unção coletiva ali com os irmãos, que é uma coisa maravilhosa, do manifestar do Espírito Santo, de você adquirir, ser cheio, né? Ser alimentado com um bom alimento, digo espiritual, né? Como Jesus fala na palavra que ele é a água da vida, né? E quem beber dessa água não sentirá mais sede, né? E ele fala também do bom alimento que ele nos dá para comer e não sentiremos mais fome, que é a palavra que nos alimenta, que renova de dia e de noite. É esse amor sobrenatural, é esse amor imensurável, incondicional, que só Cristo pode nos dar. É a certeza e convicção que a gente pode sair para ir para o trabalho e a gente vai voltar em segurança. É a certeza e convicção que inunda nosso coração e que transborda a energia. E você olha para um colega e ele está passando necessidade e ele está mal, e você fala: calma, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus toca no seu coração e fala assim: eu consigo te ajudar. E você ajuda. Ou quando você não consegue ajudar, você fala: Senhor, move corações, ajuda essa pessoa. E de fato, Deus move tudo, e essa pessoa é ajudada naquilo que ela tem dificuldade, naquilo que falta. É isso. É isso que Jesus é. Jesus é amor. E sem amor, de nada valeria. Então, eu agradeço a presença de vocês e desejo que, em nome de Jesus, vocês possam ter sido tocados por essa leitura, né? Porque eu creio que Jesus vai aonde meus braços e minhas pernas não conseguem alcançar, né? E Ele está à porta e Ele bate, né? Ele precisa de legalidade. Ele é um Lorde. Ele é um Lorde. Ele é educado. Então Ele está à porta e bate. E aquele que abrir, Ele vai ceiar com essa pessoa e essa pessoa com Ele. E Ele vai mudar por completo a tua vida. Obrigado de verdade. E é isso. Fiquem ligados para a próxima live do capítulo 4. Grande beijo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Gratidão sempre. Vocês são incríveis.